Façam um excepcional dia. Esse meu façam vai ficar cada vez mais real para vocês, porque de fato nós fazemos o nosso dia ser bom, ser excepcional, o que a gente quiser. Quando a gente aprende a controlar aí a nossa mente, a não diria controlar, mas a guiar essa mente para o lugar mais adequado. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os padrões de pensamento. Mindset, né? Essa palavra ficou bastante. Não sei se as pessoas sabem exatamente o real sentido de mindset, mas a meditação oriental, a gente estava falando sobre isso ontem, né? A meditação oriental é a busca e observação de nós mesmos. E parte dessa observação de nós mesmos são os pensamentos que surgem na nossa cabeça. E esses pensamentos que surgem na nossa cabeça fazem parte de um padrão de como o nosso cérebro foi guiado a pensar. Nosso cérebro foi guiado a pensar como? Pelas nossas experiências, porque a gente passou. Se a gente passou por algum trauma, se a gente passou por alguma violência, naturalmente nós teremos um pouco mais de medo e teremos medo de nos jogar em situações novas. Teremos receio de conhecer novas pessoas. Teremos receio de experimentar comidas novas. Porque o nosso cérebro foi ensinado, e talvez ensinado por muito tempo, dependendo de quanto tempo você passou por alguma violência, alguma situação, ele foi ensinado a duvidar do mundo, a achar que o mundo é ruim, a achar que só tem gente ruim no mundo, a achar que você precisa se defender das pessoas. Pelo contrário, se as suas experiências de vida te levaram mais para o amor e não para a dor, você vai ser uma pessoa um pouco mais aberta a novas experiências. Você vai apostar mais que as pessoas são boas, que existem mais pessoas boas do que ruins no mundo. Você vai conseguir se jogar em situações novas, experimentar coisas novas mais facilmente. Isso é só um exemplo de padrões de pensamento diferentes, mas existem um zilhão de possibilidades. Porque existe um zilhão de possibilidades de experiências de vida que vocês passaram. Cada um tem o seu repertório, cada um passou por algumas experiências, cada um é único por conta disso também. Depende desde do dia que você nasce, desde a gestação, né? Desde do momento que lá o óvulo foi fecundado, o que a sua mãe passou, o que seu pai passou, e daí vai evoluindo, né? E daí você vira um bebezinho que nasce, como você foi recepcionado nesse mundo. Às vezes tem algumas situações desde lá, né, da maternidade. Nós somos uma esponja até a adolescência. A gente acredita em todos os adultos, piamente. E tudo que foi passado para a gente está gravado na gente como um padrão de pensamento. Se você nunca parou para pensar sobre isso, se você nunca fez uma terapia, se você nunca fez algum tratamento, você está com esse padrão de pensamento desde a sua infância. É porque, né, você nunca pensou, nunca imaginou que esse padrãozinho de pensamento não era você. Então você acreditava nele. Não dá para destoar, né? Quando a gente começa as práticas de meditação, a gente começa a perceber que a gente consegue observar o pensamento. Se a gente consegue observar o pensamento, a gente não é só o pensamento, a gente tem alguma coisa aqui que observa, certo? A gente tem um olho aqui que observa. Assim como a gente observa os sons, a gente observou a vela,
A gente observa, assim como a gente observa o nosso corpo. Nós não somos só o nosso corpo, porque a gente tem uma consciência ali. E não é preenchida com o pensamento, não é corpo e pensamento. Não. Corpo, pensamento e uma consciência que observa tudo isso. E essa consciência aqui, ela pode guiar a vida para onde você quiser. Basta você dar voz para ela. Só que como começa a dar voz? Não é assim, né? Nunca fiz nada na vida, ou já fiz muita coisa, mas eu não sei qual é o padrão de pensamento que está instalado em mim. Porque a cada evolução você vai instalando mais padrões, e mais bloqueios, e mais crenças limitantes, ou então crenças oportunizantes, né? Vamos dizer assim. Então eu preciso, no primeiro momento, para fazer qualquer tipo de mudança de mindset, que todo mundo fala, a gente precisa saber o que está instalado ali. Qual que é o mindset? Né, Fernando? Quando a gente precisa consertar um computador, a gente tem que fazer um diagnóstico. Quando a gente precisa melhorar qualquer coisa, a gente tem que fazer um diagnóstico para depois saber o que precisa ser implementado ali, trocado e tudo mais. Mas primeiro a gente precisa ver a big picture, né? A gente precisa ver onde que está. Qual que é o que está pegando, né? Para ver o que está pegando, a gente precisa observar. Então, hoje, nessa prática de meditação, assim como a gente fez com os sons, que a gente ouvia os sons e soltava, não julgava nem analisava, então eu tinha um som, eu sabia que ele era um pássaro, mas eu não ia pensar onde que esse pássaro tá, porque ele tá aqui, porque tá piando, tá. Ou então, se eu ouvir um carro, ai, por que tá saindo tão cedo assim? Hoje a gente vai fazer isso com os pensamentos. A gente vai ter a nossa âncora da respiração, ela vai estar aqui nos mostrando que a gente está no momento presente. Então, a gente tá alertando essa consciência aqui para observar esse pensamento. Observa o pensamento que vem. Observou o pensamento que vem? Olha, não julga, não analisa. Solta e volta para a sua respiração. A sua respiração continua sendo a âncora. Então, a prática de retorno de hoje, que pode demorar mais ou menos esse retorno, dependendo do nível de maturidade que você já tem da autoconsciência e da meditação, você vai retornar e esse tempo de retorno tende a ser cada vez menor. Mas a gente precisa treiná-lo. Então, veio um pensamento, olha, surgiu um pensamento. Olha, é sobre o meu passado. Interessante o que eu pensei aqui. Interessante o que desencadeou. Volta, volta, volta. Depois vai vir outro. E geralmente o nosso cérebro ele trabalha por. Ele vai puxando um fio da meada de uma mesma meada, né? Então, se eu penso numa bola, aí vem momentos da bola que eu vivi na infância, aí vem momentos da bola que eu fui machucado pela bola, aí vem momentos da bola, e daí ele vai puxando essa mesma meada. Aí, se você corta a meada, pronto, aquele fluxo de pensamento já foi. Aí eu volto para a respiração. Aí vem um outro fluxo, aí vem outro fio da meada, né? Ah, agora eu pensei num elefante. Aí o elefante, eu vou ter que ir, aí vem do futuro, né? Vou ter que ir no zoológico com as crianças, faz tempo que eu não, né? Ou então estudar sobre, tá. Aí corta esse fio da meada, deixa aí, volta. É assim que funciona. Não vem em uma coisa só. A gente não é, né, caixinha, ele vem umas coisas, às vezes a meada embola tudo aqui, aí vem uma confusão de coisa. Vocês já bordaram? Eu era bordadeira, tá, gente? Por isso que eu tô falando da meada. Então vem uma coisa, aí você tem que ir calma, deixa eu dar uma, né, tirar esse nozinho aqui, deixa eu cortar. Então demora um pouco mais para voltar para a respiração, é natural. Mas esse é o nosso treino de hoje. Olhar o padrão de pensamento que está ali instalado. Isso vai ser muito importante para a gente nessa jornada. Porque ali eu posso ver
alguma crença, alguma coisa, depois que eu tiver uma maturidade maior de entender esses pensamentos que vêm, tá bom? Então vamos todo mundo aqui nos afastar aí da cadeira, para ficar bem retinho. Coloca as mãos sobre o colo, os ombros, nivela os ombros. Você consegue fazer um balancinho também para achar o seu eixo, para frente, para trás, para o lado e para o outro. Se você precisar fazer um movimento no corpo, pode fazer. E vamos para as 4 respirações nossas. A gente normalizar esse fluxo primeiro de respiração. Inspira. Segura. Expira. Segura. Inspira. Segura. Expira. Segura. Inspira. Segura. Expira. Segura. A última vez. Inspira. Segura. Expira. Segura. Feche os olhos. Observe a sua respiração, o fluxo natural que ela se encontra. Você não precisa mais controlar a sua respiração. Apenas observe. Hoje seremos curiosos de nós mesmos.
O fluxo de pensamento é como um rio. Você não precisa se afogar nesse rio de pensamentos. Vá até a margem. Sente-se confortavelmente numa pedra e observe esse rio de pensamentos, esse fluxo de pensamentos. Se você está com a mente muito agitada, esse fluxo é grande, é uma enxurrada. Aos poucos, esse rio de pensamentos vai ficando menor e controlável, com margens bem delimitadas, um rio bem encaixado no relevo, que você consegue observar sem se afogar. Observe o seu rio de pensamentos.
5, 4, 3, 2, 1. Gratidão pela prática de. E aí, o que vocês descobriram sobre vocês? Estou curiosa. Quem vai falar? Alexandre, você tá com uma cara de quem quer falar? Eu leio pessoas, né? Tava mesmo? É, na verdade, uma boa parte eu fiquei pensando se eu estava fazendo certo, porque não vinha um pensamento, aí Então, parecia que eu estava sugerindo, eu tinha que sugerir algo, tem que pensar em algo, pensar em alguma coisa. Mas aí eu deixei vir alguns pensamentos e que logo saíam também. Eu foquei bastante na respiração. que ótimo. Não precisa não, se não vir tá ótimo. Mas foi isso. Foi bem bacana. Foi gostoso. Quer dizer que seu riozinho aí tá bem controlado. Então eu fico feliz, porque o Também tô meu bem. riozinho também. Tanto que eu não respirei, senti ali a respiração de boa. Veio pensamento? Não, começou um cachorrinho latir, um espirrar aqui. Falei, não, vou continuar na respiração. Boa. Não deu calor, não deu dor, não teve formiga. Tá tudo certo. Tudo O bem. ideal dessa prática de meditação, né, quando a gente está se observando, é realmente vir assim pensamentos e você pega eles se você quiser, sabe assim? Vem assim, ó, na lateral, eu pego se eu quiser. Se eu não quiser, deixa ele lá, entendeu? Porque quando vier uma. Quando no dia a dia que você não tiver na respiração, mas que você conseguir estar nessa prática diária mais tempo, né? Então vem, por exemplo, eu tinha uma situação com os meus filhos que eles tinham um passeio na escola e veio muito medo, porque eu fui uma criança que não fui em muitos passeios de escola. E daí, na hora eu pensei assim, eu vou aí nesse pensamento de medo? Acho que não. Acho que isso daí não é intuição, não. Isso aí é É realmente o desconhecido, meu né? medo. É realmente o Desconhecido. meu medo. Eu não vou nessa pegada aí de pensar o que pode acontecer de errado, de não sei o quê. Eu vou confiar. Eu já vi que o ônibus é novinho, o motorista tá 100%. A gente contratou uma professora a mais lá pela escola para ir junto, tá, tá, tá. Então, o que eu precisava fazer de controle eu fiz. E vou soltar, porque esse medo é meu, não quero passar para ninguém, né? E é isso, é você conseguir saber que esse anjinho, esse diabinho que fica aqui, não é você. Você ouve ele se você quiser. Porque esse daqui são as crenças limitantes e as crenças que a gente tem da vida, né? Aí tá ótimo, Alexandre e Fernando já estão controlando aí. Ou hoje foi um dia mais controlado, assim, o seu ontem foi mais controlado, deixou sua mente mais tranquila, né? E você conseguiu fazer a prática, mas não vai ser todos os dias assim, não se cobre para Não. ser assim, né?
Depende muito do que você viveu no dia anterior, nos momentos anteriores, antes da meditação. E é importante fazer meditação quando acontece algo extremamente impactante, Punk. porque você vai perceber que você não consegue parar de pensar. É. Você senta para respirar e não para de pensar naquilo. Mas daí você vai fazendo, vai fazendo, até que você consegue soltar. Quando você consegue soltar, é libertador. Mas tem dias e dias. Não se cobrem, não se julguem, não se analisem, apenas observem, entendeu? Alguém teve uma experiência completamente diferente da deles, assim, Sim. antes? Da outra vez foi muito mais tranquilo. Hoje realmente veio tudo da semana, tudo do que vai ter ainda para frente, que meu tempo essa semana tá bem agitado. Eu falei, nossa, hoje tá a tromba d'água, né? Eu até, o rio lindo, tranquilo. De repente veio e falei, nossa, é a chuva. Até porque antes de ontem eu fiquei no meio da enxurrada que tá aqui em São Paulo, tal. Então, assim, tem todo um contexto e essa semana realmente trash. A semana que vem também vai estar lotada. Então, começa. E da outra vez estava super de boa. Até falei, nossa, que lindo, vamos, é isso, né? Vem, solta. Dessa vez parecia que eles estavam atacando. Então é bem isso mesmo, né? Vai ter momentos e momentos. Ô, Ângela, ainda bem que você falou, porque senão eu ia puxar você para falar. Porque você percebe, depois você dá uma olhada no vídeo, você Aham, percebeu que teve uma hora que você se curvou assim, ó. sim. E aí depois eu ajeitei. Aí depois você ajeitou e com certeza isso tranquiliza também, né? Porque você cria ali o seu, a sua fonte de energia aqui fica, né? Fica mais estável. Então, o corpo, ele faz a gente ter esses pensamentos também. Se você fica, né, assim, É, aí é a uma posição situação, fetal da proteção. é a proteção, então daí você tem que se proteger do mundo, aí vem muito medo, vem. Se você tá de peito aberto, né, como a gente fez, depois vocês vão, quem não viu ainda a pose da Mulher Maravilha, é você se abrir, né, e daí os seus pensamentos, eles surgem conforme também o corpo, então corpo e mente são muito interligados, né. Que bom que você falou que eu pude dar esse exemplo para todo mundo. Então, também percebam, tem uma experiência na psicologia que é muito fabulosa. Eles pegaram e falaram para metade da amostra de pessoas colocarem o lápis assim na boca e assistir um filme. E outra metade pôs o lápis assim na boca. Naturalmente, quem coloca o lápis assim faz um sorriso. Quem coloca o lápis assim fica bravo. Aí, no final do filme, eles pediram para essa amostra de pessoas para avaliarem o filme. A maior parte de quem assistiu assim, com um sorriso, avaliou o filme bem. Ah, o filme foi excelente. Nossa, uma experiência ótima. Quem estava assim, a maioria esmagadora, esse filme aí não presta. Não, não. Isso, né? Eles mostraram que a nossa atitude perante o mundo é o que é limitador das experiências, né? Então, é o nosso padrão de pensamento que vai avaliar uma coisa boa ou uma coisa ruim. Claro que tem os outliers, né? Que realmente estavam ali concentrados só no filme, né? Mas a maioria. E daí eles fizeram essa mesma experiência e a conclusão do estudo leva também a uma observação, assim. Comida de avião nunca vai ser boa. Primeiro por causa do ambiente, tal, tal, tal. Mas, geralmente, você passou por um estresse no check-in, você passou por uma espera fenomenal até chegar ao avião, você chega no avião, aquela coisa apertada, uma coisa. Você não está numa Fila. situação confortável, você está com medo daquele voo, provavelmente, né? Então, nunca é assim.
Só se você for uma pessoa muito aberta, né? Que você não tem uma coisinha de medo. Aí vem a comida, né? O jantar. Não sei se vocês já pegaram um voo muito longo, mas vem um jantar. O jantar é insosso, porque tá tudo ali, né? E é isso, né? Então, as experiências vividas e a sua atitude corporal sobre essas experiências te levam a um mindset também. Então, e o padrão de pensamento, olha só, ele é contínuo, ele não é uma coisa estática. Não é assim, eu tenho esse padrão, não, ele vai sendo alimentado e retroalimentado, né? Então, hoje eu estou tranquilo, olha o momento presente. Hoje não veio tantos pensamentos. Essa semana minha foi turbilhão, então veio um turbilhão de pensamentos, né? E é por isso que é a prática diária, para você ir conhecendo o todo, né? O mais amplo, e sempre vindo para o consciência. Temos mais 5 minutinhos. Lu? Ninguém mais? Hoje eu estou igualzinha a Ângela. Os pensamentos me estavam me largando doido. Eu falei, para, vai pra lá. A tromba d'água. A tromba, literalmente, mas uma enxurrada. Eu falei, gente, o que é que está acontecendo? Essa semana minha, é como disse a Ângela, é o reflexo da sua semana. Nas outras vezes, estava tranquilo, calmo, de boa. Essa semana eu decidi botar o cérebro para fritar, e você já viu, né? E é muito bom. Eu tenho esse hábito de segurar pensamento e soltar. Isso já faz muitos anos. Então, quando eu não quero pensar em alguma coisa, eu falo, ó, tchau. Não, o cérebro é meu, você não vem, não. Então, eu tenho essa prática de muitos anos. Quando eu tinha 16 anos, eu fiz um curso chamado Controle Mental. E eu aprendi que dá para soltar e não ficar, porque às vezes você fica batendo naquela tecla, né? E tem hora que você tem que deixar o pensamento ir, porque aí vem Sim. a solução. Muitas vezes, quando você solta, a solução chega. Era só você soltar. Então, eu sempre comento com as minhas amigas, falo, ó, libera, deixa. É o espaço que você dá para ele, né? Você controla a sua mente, não é a sua mente que te controla, porque se ela te controlar, você está doido, perdido. Então, você precisa se autocontrolar. É fácil? Não, Não, não. Pelo Verdade. contrário, é um exercício que nem, ó, é muito engraçado. Desde que eu comecei a fazer meditação, na hora que eu sento na cadeira, o calor vem. É involuntário. Ele já vem sem nem eu começar a respiração, entendeu? Então eu falo, o que isso me remete? Me remete à cura. Cada vez que eu esquento, eu estou liberando uma janela. Cada vez que eu esquento, eu estou abrindo uma porta. Então, eu entendo desta forma, que eu estou automaticamente me curando. Muito bom. Eu não consigo mais tomar banho quente. Não tem conversa. Hum, Ó, uma coisa que eu gostaria que você comentasse, e outra coisa que você ainda não comentou com a sua turma, que eu acho imprescindível, é o excepcional. Conta isso para todo mundo, Aline. Bora. Um Você diz beijo, a ótimo, diferença um entre incrível e excelente dia. excepcional? Isso aí O deixa banho para frio é depois. excepcional, vai. Tem que contar para o povo. Primeiro Eu do tô esperando. banho gelado, né? Eu aprendi que banho gelado é muito melhor para nossa saúde, né? E eu ouvi isso de vários canais diferentes. Eu falei, tá bom, vai, já entendi, vou começar a fazer o banho gelado. E daí é uma briga diária com o meu cérebro, né? Que meu cérebro
Ele não quer. Imagina que você vai entrar hoje, que tá mais friozinho, nesse banho gelado. Aí eu falo pra ele assim, ó, cérebro, eu sei o que é bom pra gente, não é você. Você vai entrar nesse banho gelado sim. Todos os dias eu tenho que fazer isso com ele. É uma briga, né? Mas, conforme vai, né? Ele vai ficando mais fraquinho. Ele já nem critica mais tanto agora. Ele Mas nem discute, né? nem discute. E sobre o extraordinário, eu vou ter que deixar mesmo para outro dia, porque já está com menos de 1 minuto, viu, Luciane? Deixar o povo um pouco curioso. Gente, gratidão por mais esse dia de prática. Comentem lá no grupo o que vocês acharam. É uma experiência né, completa quando a gente distribui o que está aqui dentro. Também é uma forma de você paralisar aí o turbilhão de pensamento.